Olá, amigos da TV Santa Maria. Aqui estamos em mais um Frente a Frente, hoje para debater esse grande tema da semana aqui de Santa Maria, que foi a questão da criação, vamos dizer assim, da comissão de acompanhamento dos trabalhos legislativos da nossa Câmara de Vereadores aqui da cidade. Para isso, temos como convidado, o nosso presidente da OAB aqui de Santa Maria, e queremos ressaltar que foi convidado à presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, não está presente nenhuma representação aqui da Câmara de Vereadores. Mas mesmo assim vamos fazer esse debate tentando esclarecer essa questão do porquê desse projeto e como ele vai atuar perante a Câmara de Vereadores e perante a nossa sociedade aqui santamanense. Então, Pélix, já de antemão te faço esse questionamento para a gente entender de fato, a sociedade santamarense, o que de fato é essa comissão, E para que a gente acompanhou, e tu deve ter, de uma forma bem exaustiva, ter respondido a vários canais de imprensa aqui, o do porquê isso, e toda a repercussão do ponto de vista dos vereadores, enfim, questionando ou não, enfim, fazendo o debate, que é tão importante isso. Mas o que é de fato essa comissão, o que ela vai fazer, os seus objetivos, enfim, o que se ganha e se perde com esse projeto? Muito obrigado, meu amigo Alexandre, pelo convite mais uma vez para esse debate. Quero saudar aqui aos telespectadores, me permita fazer uma saudação especial às advogadas e advogados que nos acompanham. As motivações e os motivos que fizeram emergir no seio da OAB de Santa Maria uma comissão desta natureza e que leva o nome de Comissão de Acompanhamento Legislativo, tem alicerces históricos e alicerces legais. Para que tu me entendas, historicamente, por décadas já, inclusive antes de eu me tornar presidente da Ordem, justiça seja feita, o que ocorreu em 2013, a municipalidade, pelo Poder Executivo, inclusive, tanto quanto pelo Poder Legislativo, sempre clamaram pelo auxílio da Ordem, sempre pediram que a Ordem acompanhasse seus procedimentos das mais diversas naturezas e matérias. Não por acaso, eu não me canso de repetir isso, a nossa instituição está presente, acompanha mais de 30 conselhos no município de Santa Maria, de ordem pública e privada. Já enumerei eles tantas vezes, mas é sempre bom relembrar. Nós estamos com assento e trabalhando junto ao Conselho Municipal de Transporte, Conselho de Direito e Defesa dos Idosos, da Mulher, da Infância e da Juventude, de Saúde e tantos outros que eu confesso que no momento não conseguiria enumerar, não exija tanto assim da minha memória. Foram inúmeras vezes, como disse, que isto aconteceu. A municipalidade sempre pedindo este auxílio técnico, científico e muitas das vezes até anímico pelo papel e pelo conceito que a Ordem tem diante dos nossos conterrâneos. Lembro-me, por exemplo, agora da comissão que foi criada pelo Poder Executivo quando da discussão sobre a renovação ou não do contrato da municipalidade com a Corsã, matéria que deveria ser submetida, então, ao Poder Parlamentar de Santa Maria. Quero rememorar aqui quando da invasão da Câmara de Vereadores por partidos políticos e também movimentos políticos da época, e também como principal mote, vítimas, sobreviventes e parentes e familiares de vítimas daquele drama que assolou a toda a comunidade santamariense, a Kiss, em que a Ordem de madrugada
foi instada pela presidência da Câmara de Vereadores a ir lá mediar as negociações para uma desocupação pacífica, resguardando a integridade física das pessoas que lá estavam e também resguardando o patrimônio público, até para evitar uma intervenção judicial, e na época se falava muito, quem sabe, inclusive, até mesmo numa ordem de reintegração de posse, o que podia descambar naquele momento muito crítico para um fim violento. E também a Câmara de Vereadores, em diversos temas propostos como projetos de lei, clamou por nós. Nos últimos tempos aqui, os mais recentes, em que me lembro agora, a questão dos fogos de artifício que assolavam principalmente os animais, a questão da lei de tração animal no âmbito do município, que inclusive foi explicada por Sua Excelência o prefeito municipal, apresentada a sua materialização e o projeto dentro da sede da OAB, lá no nosso auditório, exatamente em razão da intimidade que tomamos com a matéria e com o emprego dos talentos que os nossos colegas empregaram a matéria, inclusive por uma das nossas comissões, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. Veja que diante de um histórico deste tamanho, né, e deste tempo, nada mais natural que a ordem, então, setorizar objetivamente a quem estes entes, tanto o executivo quanto o legislativo, viesse a procurar a ordem, conforme a matéria. Então, vimos isso mais do que naturalmente necessário. Vimos isso como um implemento desse auxílio que, historicamente, nós entregamos à municipalidade, porque sempre fomos chamados a isso. E é, inclusive, uma obrigação nossa. Nós estamos atendendo ao status constitucional que nos é conferido de promotores da legalidade, da boa aplicação das leis. Notadamente, estes são os motivos. Os objetivos, portanto, como tu me perguntaste, se me permite, acompanhar o processo legislativo no município de Santa Maria. Uhum. E acompanhar o processo legislativo significa, número 1, por óbvio, estar perto da Câmara e dos vereadores, estar perto do parlamento. Número 2, obviamente, também assim, nestes procedimentos, diante do Executivo, porque nós somos sabedores que há leis e projetos de leis cuja iniciativa cabe única e exclusivamente ao Poder Executivo Municipal. Uhum. O que nos remete obrigatoriamente à Constituição Federal, pelo seu artigo 133, que diz da indispensabilidade do advogado na administração da justiça, a Lei 8.906 de 1994, pelo seu artigo 2º, ao juramento que todo advogado faz ao receber a sua credencial, que é o de zelar pela boa aplicação das leis, pelo Estado democrático de direito, pela transparência. E é efetivamente isso que queremos materializar. Materializar o cumprimento desta nossa obrigação. Materializar o atendimento a esta confiança que o legislador constitucional e mesmo o legislador federal nos atribuiu, cumprindo esta missão que, eu repito, não tem nada de ilícito, nada de ofensivo, muito antes pelo contrário. Ela é superior ao exercício regular de um direito que a OAB tem, que qualquer instituição da sociedade civil organizada tem, que, aliás, qualquer do povo tem, de sim acompanhar. E o ato de acompanhar na nossa concepção significa o quê? Saber de tudo, tomar ciência de tudo. E acompanhar também implica numa fiscalização, porque perceba, se promovemos esta proximidade, se dispensamos, repito, gratuitamente, sem R$1 de prejuízo ao erário, sem nada dos cofres públicos, porque a OAB não tem um tostão no seu patrimônio, no seu funcionamento, do dinheiro do povo. Isto significa dizer que, em encontrando
eventuais desvios funcionais, equívocos funcionais, nós não vamos apontá-los, nós não vamos perquirir as autoridades competentes, nós não vamos fazer com que a sociedade saiba daquilo que percebemos, sob pena de a ordem incorrer em uma omissão que não é da sua postura, tampouco da sua história. E eis então que materializamos isso, instituímos logo por esta comissão todas essas sendas, todos esses objetivos, em homenagem ao Parlamento e à cidadania santamariense. Não pensando aqui na forma como interpretaria um ou outro vereador. Os agentes são transitórios. O Parlamento é a instituição que fica. A comunidade de Santa Maria é o objeto da nossa homenagem e da nossa exclusiva atenção. E por isso que instituímos esta comissão, que até o momento eu te confesso que não compreendo, uma vez que legal, lícita, constitucional, legalmente contemplada esta possibilidade, gerou toda esta celeuma, que uma hora é por questão de que já existem órgãos fiscalizadores, e eu penso que para o bem da administração pública, neste aspecto, o que abunda não atrapalha, pelo contrário, aprimora. Hora ou outra é um dito desrespeito para com o parlamento, não é o caso, nós pelo contrário queremos funcionar como apuro das funções parlamentares e também trazer um banco de proposições legislativas aos vereadores, quando de sua competência, em regime de sugestão, ou ao Poder Executivo, quando então de sua competência, também em regime de sugestão, com as motivações legais, técnicas e científicas, para que seja encampada por este ou aquele vereador, ou mesmo pelo prefeito, quando, repito, da sua competência, queira empregar estas inovações ao município e ao povo de Santa Maria. Essa é a nossa intenção, e eu quero deixar aqui muito claro e tranquilizar a comunidade. Ela, mais do que uma intenção, quer queiram, quer não, a OAB vai instituir esta comissão e vai trabalhar neste sentido. Périx, assim, eu estava pensando várias coisas enquanto tu estava falando, mas uma coisa que me surgiu aqui, existe em outras câmaras de vereadores esse mesmo projeto? Ou aqui é um exemplo único nosso e pode se tornar uma referência para os outros municípios do Brasil inteiro? Não, já existe em outras cidades, já existe em outros municípios. Aliás, existe diante, com a OAB, com as suas esferas, existe isso diante do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. No Parlamento Federal já tem essas comissões diante do Congresso Nacional. Pela OAB Federal. Exatamente, já existe a comissão em âmbito estadual, né? Todas independentes, soberanas dentro do seu território, e agora vai existir aqui em Santa Maria. Um exemplo muito simples são essas comissões que trouxeram em âmbito nacional, por exemplo, avanços legislativos que são palpáveis e benéficos à sociedade. O exemplo clássico que eu trago aqui é a lei da ficha limpa, que foi redigida... Bem lembrado. Exatamente, que foi redigida e levada ao Congresso Nacional pela OAB Nacional, com a contribuição de todo o sistema OAB pelo país, mas que obviamente saiu de lá o seu texto praticamente integral, as suas motivações, a sua estruturação legislativa de bom grado, e que trouxe para todos os brasileiros, convenhamos, uma alteração de paradigma eleitoral, porque nos livramos aí de muitos candidatos que não poderiam estar sequer pleiteando o voto deste ou daquele brasileiro ou brasileira pela sua condição, né, de inidoneidade. Aqui em Santa Maria mesmo, né, nós atuamos diante da Câmara Municipal quando fomos lá propor primeiro à Câmara e depois ao Poder Executivo, que encampou a nossa ideia, afinal de contas nos convencemos de que era uma competência dele, a lei que foi sancionada, então, que criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados diante da municipalidade quando no exercício da profissão. Foi diante da Câmara de Vereadores que fomos defender à luz do bom debate, e não preciso salientar, mas o faço, à luz da técnica, da ciência, do direito,
quando defendemos os honorários de sucumbência para os advogados públicos de Santa Maria. Então veja que há toda uma expertise legislativa, um conhecimento legislativo que vem logo da atividade de trabalhar cotidianamente com leis que nós queremos dedicar ao povo desta cidade, ao implemento do arcabouço jurídico legal desta cidade, e que nós queremos fazer isto de graça, né? Mas que efetivamente, como todos têm acompanhado pela imprensa, nós não apenas estamos tendo algum óbice, alguma oposição, que eu ainda quero identificar, afinal de contas, aonde está, qual é o problema. Imaginava que o debate hoje seria uma ótima oportunidade, porque inclusive já tive a oportunidade também de explicar isso pessoalmente, via telefone, claro, mas mediante imprensa, uma entrevista ao vivo, em rádio, ao próprio presidente do Legislativo, mas pelo jeito não obtive êxito. Ainda há o sentimento de que nós estamos desrespeitando aos vereadores, há inclusive suscitações de que nós temos interesses eleitorais. Ora, meus amigos, eu quero aqui corroborar o compromisso republicano e público diante da comunidade de que nós não temos nenhuma relação com processos eleitorais, eleitoreiros, não temos candidatos, sequer temos partido, somos apartidários. Aliás, gosto sempre de salientar, Alexandre, se aos vereadores, aos demais políticos, congrega algum partido, nós respeitamos, é instrumento democrático e constitucional, mas é preciso que eu traga de novo aqui esta verdade. Nós temos a nossa sigla, que nos congrega, é OAB, e nós temos a nossa ideologia, é a Constituição Federal. Pérez, pelo que tu estava conversando, eu entendi, e tu me pode corrigir ou não, ou acrescentar alguma coisa, que essa comissão, além de acompanhar a Câmara Legislativa Municipal, também de uma forma direta ou indiretamente, vai acompanhar o Executivo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Estou certo, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, por isso, me perdoe te interromper. Pois não. Por isto que ela não é uma comissão de acompanhamento do Legislativo. Ela é uma comissão de acompanhamento legislativo, onde quer que o processo legislativo no âmbito do município tenha que se dar. Compreendido. Então agora está mais do que esclarecido, ou seja... Eu quero crer que sim, eu que não é faço votos que sim, porque eu tenho tentado, né? Não é uma coisa particular à Câmara, não, enfim, é para o âmbito... Ela é institucional, aliás, ela é institucional e impessoal, como manda um dos princípios da administração pública. E já que estamos aqui tratando de princípios da administração pública, eu quero aqui esclarecer ao senhor, à senhora que nos escutam e que são efetivamente os destinatários desta nossa intenção, que o outro princípio da administração pública que está contemplado na Constituição é o princípio da transparência. E transparência não possui limite. Transparência não significa submeter-se aos órgãos de controle, como tribunais de contas ou Ministério Público, ou mesmo ter um portal de transparência e pronto. Não. A transparência é aquela legal que está consagrada em lei, inclusive na Lei de Acesso à Informação, que diz, repito, ao senhor, à senhora, às instituições da sociedade civil organizada e suas representações, que qualquer do povo, e qualquer do povo na literalidade, qualquer um que deseje, todo e qualquer tipo de informação de qualquer ente público está resguardado para que possa solicitá-lo e ter a imediata resposta de quem quer que seja, ou, quando difícil, diante de alguma exceção, no prazo máximo de 20 dias, salvaguardadas, então, excepcionalidades daí sim, né, de segurança pública, o que, inclusive, também, conforme a matéria, pode até ser questionado. Outra coisa também que eu estava pensando, que esse projeto, eu acho que ele faz as pessoas refletirem, né? E eu acho que isso é interessante também, ele incita essa questão do debate. Né? É muito importante essa questão, porque as pessoas precisam entender que nós vivemos numa república. E ao vivermos numa república, nós temos um imperador, que não são os servidores concursados, eleitos, em exercício de mandato, o que for. O imperador desta república é o Constituinte.
O imperador a imperatriz desta república é a Constituição Federal. É ela quem manda no Brasil. E quem manda na Constituição é o povo. Portanto, eis aí o grande rei para quem se candidata a agente público por concurso ou por eleição, entenda que sim, que é uma tarefa árdua. E dentre tantas atribuições, dentre tantas missões, uma delas é prestar contas sempre que o cidadão quiser. E é neste aspecto que nós queremos atuar. Mais uma lente a amplificar, afinal de contas, como podemos melhorar o procedimento e o processo legislativo. E quando digo respaldo legal técnico, científico, jamais em substituição de quem quer que seja, mas complementando, auxiliando, pelo menos com a nossa livre manifestação de opinião técnica e científica, que também é contemplada na Constituição Federal. Portanto, eu repito, nós não estamos propondo nada desrespeitoso, tampouco ilícito. A ordem, e mesmo este que vos fala, é responsável pelo que diz, não pelo que entendem. Né? E notadamente, diante de toda essa celeuma que está acontecendo, eu sou obrigado a corroborar e manifestar. Quer queiram, quer não, agrade ou desagrade a qualquer agente público, não é por isso que nós vamos deixar de cumprir a nossa missão. Até porque, convenhamos, né? Esta comissão será instituída em regime permanente e aqui na frente nós temos eleições e vá que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós tenhamos uma outra composição no parlamento santamariense que seja bem mais receptiva. Né? Então, é uma questão de atuação, deliberação nossa. Ela é uma comissão externa porque ela não pertence a outro órgão que não a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, Pérez, agora eu vou adentrar não sei se é uma crítica, mas tentar questionar para nós entender. Fica à vontade. Essa comissão não vai atritar com outros entes de fiscalização, de acompanhamento, que já são existentes? Pelo contrário, vem até em auxílio deles, porque veja só, como a ordem tem a capacidade, como qualquer outra instituição da sociedade civil organizada, sim, esclareceu isso muito bem, qualquer outra pessoa, de acompanhar e acompanhar também fiscalizar, porque, repito, acompanhando, estando perto, vendo alguma coisa equivocada, nós queremos contribuir na solução. Agora, vendo algum desvio funcional, algum vício, algo que a nossa ótica seja, digamos assim, indevido, nós não temos a capacidade de sancionar, mas nós podemos nos valer dos nossos entendimentos, dos nossos relatórios, para levar a estes órgãos que efetivamente fiscalizam. No caso, podemos comunicar ao Ministério Público e também comunicar ao Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, essa comissão, e agora eu vou falar de uma forma bastante leiga, pode ser que ela não vai ter um poder de polícia, mas enfim, ela vai ter os poderes legais que toda a instituição OAB tem. Então, aí se a descoberta, vamos dizer assim, ou acompanhamento de algo que pode ser ilícito, ou que for, o termo que seja, tu leva aos órgãos competentes e aí sim eles tomam. Justamente, veja só que ela não se resume a auxiliar ao parlamento pela sua transparência, né, pela sua irretorquibilidade funcional, como ela auxilia também a quem deve fiscalizá-la. Então, perceba que em que pese as insurgências, e eu repito, não entendi ainda contra o quê, porque ora escrevem em notas à imprensa, não à OAB, nós não recebemos nenhum ofício formal direcionado a nós que seja passível de resposta. Mas uma hora os vereadores, não o parlamento, eu quero deixar claro isso, porque o parlamento é a instituição e ele é perene e eterno. Né? Uma hora os vereadores se dizem estranhando a criação da comissão, e eu quero aqui dizer que não é passível de estranheza para quem conhece a Constituição. E eu quero crer que todos os vereadores a conheçam muito bem, porque isso é basilar para o bom desempenho das suas funções.
Mesmo porque já deixaram muito claro que tem lá colegas advogados que os auxiliam, e eu tenho absoluta certeza que os colegas advogados preparados que estão lá lhes auxiliando, lhes elucidaram de tudo isso aqui que eu estou dizendo, porque isso é questão técnica, científica, que eles conhecem tanto quanto nós conhecemos. Eu também acredito nisso. Eu quero crer que sim, faço votos que sim e tenho fé nisso. Né? Por outro lado, é um desrespeito ao legislativo, que até o momento eu também não entendi onde, quando, como pecamos neste aspecto. Né? Mas também era a minha intenção, como já tentei elucidar em outra entrevista ao presidente da Câmara e queria fazê-lo, hoje é o seu representante, afinal de contas, até onde eu sei vocês convidaram vários. Foi convidado. Né? Pois é, mas assim, em função disso, eu também aproveito a oportunidade para o quê? Me dirigir à comunidade, tranquilizá-la, né? Dizer que sim, teremos mais este auxílio, teremos mais este instrumento e nós esperamos, assim como foi escrito em nota, que não teremos óbice dentro, né? Porque mesmo as notas que vieram nos perquirindo a propósito disso, direcionadas à imprensa, né? Dizem que sim, reconhecem o papel da ordem. E mais do que isso, né? São incentivadores de todo ato de acompanhamento, transparência e principalmente fiscalização. Antes de eu te fazer uma outra pergunta, esclarecimento, que a TV Santa Maria, o programa Frente a Frente, é um programa de debate. Então nós gostaríamos que tivesse aqui a representação da Câmara para debater, né? Mas enfim, como não foi possível, enfim, a gente compreende, mas está aqui os esclarecimentos da parte da OAB. Pérez, assim, nós sabemos, tu me corrige se eu for usar alguma terminologia jurídica equivocada, né, porque não é a área, mas enfim, a OAB do âmbito nacional, eu acho que já fez, tu já deu outros exemplos, mas eu vou dar outro exemplo que tu acabou não falando, sobre a questão do impeachment, ou do presidente, ou, enfim, de algum caráter para algum legislador, né? Então, essa comissão aqui, caso acompanhe algum equívoco do ponto de vista do Executivo ou do nosso Parlamento Municipal, ela pode também fazer essa solicitação? Não digo fazer essa solicitação. Porque... Mas ela pode incitar uma comissão dentro da Câmara Legislativa? Eventualmente, diante de qualquer desvio, diante de qualquer eventual desvio, e eu quero repetir aqui, nós não estamos dizendo que eles existem, mas eu também não posso negar a realidade de que no país, no estado e no município que não está fora de nenhum dessas esferas federativas, amanhã ou depois não nos deparemos com algo. Os agentes vão e vêm de toda a natureza. Não por acaso nós tivemos 2 presidentes impeachmentados já na história republicana. Nós podemos sim denunciar aos órgãos competentes. Eu quero trazer um exemplo simples aqui, em Farroupilha, se não me engano, onde teve o impeachment do prefeito. Eu não lembro bem agora qual foi a subseção, alguns meses atrás, mas o município aqui do estado do Rio Grande do Sul. Sim. O presidente da subseção de lá levou ao Conselho Seccional da OAB Gaúcha, que é quem tem legitimidade para fazê-lo, e o prefeito foi impedido, o prefeito foi defenestrado do seu cargo há alguns meses. Tudo isso à luz do conhecimento da prova, do direito, da legalidade, do processo, inclusive no âmbito da Câmara de Vereadores. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas sim, é uma possibilidade. E se não fosse por essa comissão, poderia ser por qualquer outro instituto da OAB de Santa Maria. Aproveitando disso, que a gente sabe que no âmbito nacional nós estamos em vários conflitos políticos e tal. E eu estava ouvindo, agora até minimizou um pouco, né, a questão desse debate, enfim, mas ali no auge ali daquelas polêmicas políticas e tal, isso aqui, um contra o outro e tal, surgiu aquela velha menção no sentido de que o judiciário, e tu até já versou aqui no Frente a Frente sobre isso, mas eu aí reiterando sobre a questão da comissão. Que o judiciário estava muito politizado, não sei. Claro, eu não estou dizendo que a OAB é judiciário, eu sei a diferença, são instituições completamente diferentes. Mas isso não poderia sinalizar para quem está nos ouvindo que é um pouco da questão da instituição de vocês, aí falando da classe
profissional de vocês, de tentar fazer intervenções né, do lado de vocês advogados na questão legislativa. Estou fazendo pode ser polêmico isso, mas eu acho que é interessante. Como aconteceu, e ainda eu acho que acontece isso no Brasil, no sentido, o judiciário fica lá respondendo às suas demandas, o legislativo às suas e o executivo às suas, né? E cada um nas suas competências. E não pode correlacionar isso com... É um efeito que nós, inclusive, temos por previsível. Mesmo essa celeuma que acontece aqui no município agora, diante dos agentes parlamentares, isso não é novidade para nós, né? Isso não é algo que nos surpreenda. Nós enfrentamos isso país afora e por instituições afora. A verdade é que este desconforto que é gerado quando tu te aproximas dos órgãos públicos pode ser mal interpretado pelos agentes. E os agentes imaginam que isso seja uma caça às bruxas, né? Eu acho que tu está esclarecendo para nós agora que não é, né? De forma alguma. É de acompanhamento, e acompanhamento também implica em legislação. Quando falo acompanhamento, me refiro a uma agenda propositiva, me refiro a uma agenda contributiva, me refiro a implemento de adventos que apurem e melhorem o que está bom. Mas, claro, se detectar algo que está errado, a OAB não irá se omitir. Mas te dizia eu, por outro lado, há também agentes, e eu quero trazer esse testemunho aqui, né, que louvam esse tipo de atitude pelo respaldo público que isto dá. Porque se há em um ou outro órgão público aqueles que temem algo, há aqueles que inclusive querem ver o seu trabalho reconhecido, querem mostrar para tantos quantos seja possível que efetivamente há um trabalho competente, sério e que a OAB sabe reconhecer e inclusive por vezes agradecer publicamente. Nós estamos ali, não é, repito, numa caça às bruxas em que nós vamos entrar procurando defeitos, não. Quem entende isto, interpreta equivocadamente não apenas a nossa intenção, mas também as nossas manifestações via imprensa. Nunca foi neste sentido. Por isso que eu repito, até o momento não compreendo onde, como, quando, onde e por que nós fomos desrespeitosos em algum momento. Claro, alguém pode dizer do seguinte, esta comissão não deveria ter sido apresentada primeiro ao Poder Legislativo e ao Executivo? Sem dúvida alguma. O primeiro ato desta comissão será a apresentação, a exposição de motivos, os procedimentos pretendidos e já as nossas proposições legislativas, inclusive para manter mais tributos em Santa Maria. Para terminar com algumas receitas que evadem para outros municípios e que são de simples modificação. Mas o que ocorre? O histórico de tudo. A OAB foi perguntada sobre a intenção, porque em final de abril, começo de maio, se decidiu fazer esta comissão em acréscimo às outras que já haviam. Em 1º de junho foi lançado edital público convidando todos os advogados de Santa Maria e até os de fora em regime de suplência de consulentes que quisessem participar da comissão. Dia 15 de junho encerraram-se as inscrições. Diante dessa publicização, a imprensa nos procurou. Imprensa livre é outra garantia constitucional. Ao nos procurar e perguntar agora pessoalmente à presidência, qual seria a minha resposta diante da verdade de que havia intenção, de que ela será instituída e o seu mote? Que sim. Né? Agora, quando instituída a comissão formalmente, assinadas as portarias de investidura, nomeação dos cargos pertinentes dentro da comissão, vamos ao parlamento e nós vamos buscar pelo parlamento, vamos pedir a oportunidade de verbalmente em plenário, se possível, usando o espaço regulamentar que há dentro deste poder para instituições representativas da sociedade civil organizada, de explicar, afinal de contas,
a que viemos, o que pretendemos e como podemos auxiliar, nos disponibilizando também. Se não nos for dada a oportunidade, nós o faremos por escrito, mas mesmo assim eu asseguro, a comissão irá funcionar. A comissão será instituída e ela irá trabalhar. Essa comissão vai ter um presidente e quantos membros? Um presidente, vice, é deliberalidade da própria comissão criar designações, outras subcoordenadorias temáticas que ela entenda necessárias conforme a demanda ou a sua estrutura de trabalho. E também os membros que são renovados semestralmente, né? Porque por ano, 2 vezes ao ano, a OAB publica editais conclamando os advogados públicos e privados que queiram participar das suas comissões, democrática, pública e irrestritamente dispensando os seus talentos, os seus trabalhos. Repito, meu amigo, minha amiga que nos escutam, trabalhos gratuitos em favor da sociedade santamariense. 0800. Mais ou menos isso, mas qualificado e com pronto atendimento. Essa comissão, tu disse bem no início da nossa fala aqui, Pérez, que várias outras comissões dentro da OAB, exemplo, acho que você não me ajuda se eu, exemplo, comissão lá de proteção dos animais. Perfeitamente. Tá. Contribuiu lá com um projeto, não sei do que, lá da tração animal, não sei no projeto, contribuiu no forjo do projeto. Ao ser instituída essa comissão de acompanhamento, as outras, essa comissão vai abarcar todo, vai ser o guarda-chuva, e ela que vai fazer todo esse papel com tudo. Eu digo assim, bem específico, vai surgir lá de novo no parlamento um projeto lá para... vou brincar aqui, mas que é uma questão que não tem aqui, salve as baleias, não temos nem mar, nem nada aqui, mas enfim... Para ser discutido, votado, vai ser a comissão de proteção dos animais ou é essa comissão que vai acompanhar? Muito obrigado, é muito importante a tua pergunta, porque ela vem exatamente ao encontro da nossa pretensão de objetivação, tá? E estruturação. Eu imaginei que essa, agora sendo instituída por questão de gestão, e nós que discutimos bastante gestão, né, Pérez? Perfeito. Gostamos disso, eu sei que tu gosta disso, não seria, vamos dizer assim, em termos de 2020, tu ter vários trabalhos ao mesmo tempo, aí não tem eficiência nenhuma. Exatamente, ainda que o sistema cartesiano seja o meu preferido, eu sou adepto da multidisciplinariedade proporcional. Acho que as experiências... Mas tu tem que buscar a eficiência, né? Perfeitamente. Tu concorda comigo? Perfeitamente. Os dois métodos, claro. O cartesiano e o multidisciplinar. Portanto, a nossa intenção qual é? Havendo esta comissão instituída, obviamente ela é a porta de entrada para a ordem quando o parlamento ou o executivo necessitarem. Correto. Para além da presidência, que está sempre disponível, a diretoria, o conselho, mas o endereço certo, aquele setor que na tua empresa ou em qualquer outro ambiente público ou privado as pessoas saibam a quem procurar. Se trata de matéria legislativa. Ao saber disso, a multidisciplinariedade se aplica então, porque se nós estamos aqui tratando deste exemplo simpático que tu trouxeste a respeito das baleias, tá? A comissão de acompanhamento legislativo dominante da técnica do procedimento de forjo e boa formulação de leis vai ter que trazer isto a quem materialmente conhece melhor a legislação mundial, nacional, estadual e até a anterior municipal, que é então, no exemplo, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. E aí as duas vão atuar juntas. Veja só que implemento, que soma, que advento em benefício da população desta cidade. De graça, eu repito. Então, tudo isso nada mais é do que a aplicação, meu querido amigo Alexandre, estimados conterrâneos que nos assistem, daquilo que o advogado e a advogada exercitam todos os dias, quando é trazido algum problema à sua disponibilidade, que é, primeiro, o que fazer? Parte material. Como fazer? Parte procedimental. Ambas unidas em favor, repito, do reforço, do implemento, do apuro, da melhora do serviço legislativo, oriundo do Poder Executivo ou do próprio Poder Legislativo, em benefício do povo de Santa Maria. Muito bem, seu Pérez. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Pena que a parte
da Câmara de Vereadores não pôde estar aqui presente, porque lamentável. seria um grande debate. É isso que o Frente a Frente está sempre disposto a fazer. O parlamentar debate, né? Exatamente. Mas eu espero que hajam outras oportunidades. Com certeza. E aí já vou deixar bem claro aqui que nós vamos fazer um outro Frente a Frente, ouvindo o outro lado, né? Mas se tu tiver a vontade, né, vai ser convidado também para debater novamente com a representação aqui da nossa Câmara de Vereadores. Eu te agradeço esta oportunidade, eu de antemão aqui deixo esse compromisso também público, né, de disponibilidade para o debate sobre a matéria que for, no ambiente que for, com quem quer que seja, à luz da civilidade, do respeito, da legalidade principalmente, e te dizer que esta oportunidade de participar deste programa e nos dirigirmos ao povo de Santa Maria, elucidando, afinal de contas, qual é a nossa intenção, precisa sempre ser ampliada para todo e qualquer tema. E eu tenho fé ainda que os vereadores e o parlamento santamariense entenda não apenas da necessidade, mas principalmente da intenção de melhoramento de tudo o que está bem e principalmente defenestramento de eventualmente aquilo que não sirva para Santa Maria, que não seja mais disposto e que principalmente nós possamos fazer isso à luz da democracia. Estamos aqui todos com um intuito único e exclusivo, contributivo, e principalmente exercendo direitos e, no caso da OAB, cumprindo obrigações que a Constituição Federal lhe imputou. E eu repito, a ti, a quem nos vê, aos homens e mulheres desta cidade, a OAB vai cumprir a sua missão. Muito bem. Então, agradecemos um monte em nome da TV Santa Maria, do nosso programa Frente a Frente. Te agradeço um monte, Pérez, que está aqui dispondo, aqui conversando com a gente, com esse tema que foi tão polêmico, e eu acho que ainda vai ser, mesmo que tu foi extremamente esclarecedor aqui, né, mas eu acho que nós vamos voltar a debater sobre ele. É ótimo até para entender o porquê da polêmica, exatamente. Né? Quem sabe eu tenha me esquecido aqui de algum comando legal que diz que a nossa intenção é ilícita. Ouvir o outro lado. Exato. Mas, mesmo assim, eu acho que já teve uma boa compreensão, uma boa explicação, uma boa informação da tua parte, no sentido que tem um lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo dos projetos, né? E eu vi que tem um lado positivo no sentido de até ser de fortalecimento para nosso parlamento local. Então esse foi o nosso Frente a Frente de hoje e até uma próxima oportunidade.